O fim do homem. O mundo está vivendo um grande ataque à masculinidade. Cada dia que passa, todas as pessoas estão cada vez mais fracas. A sociedade do prazer controla as mentes, enfraquece os corpos e desmantela a sociedade. Imagine-se vivendo em uma aldeia ou tribo completamente afastada da sociedade. Esta é uma aldeia próspera, onde as pessoas se alimentam, procriam com alta fertilidade e vivem suas vidas de maneira sadia e sustentável. Você, membro dessa comunidade, tem os seus afazeres. Você precisa caçar os animais para o sustento e proteção, você se exercita nas atividades relacionadas à manutenção da aldeia, você planta, colhe e também cuida da sua família. Porém, de repente, surge do nada um McDonald's e uma banca de revistas pornográficas, perto da onde todos ali vivem. O que aconteceria a partir de então? Esse cenário parece absurdo, mas ele fará sentido conforme o avanço desse vídeo. A digitalização de tudo. Essa digitalização, essa virtualização também chegou no mundo indígena. Já foi possível termos uma pista do que se desenrolaria nesse contexto hipotético. Nos últimos dias, uma notícia veiculada pelo jornal The New York Times trouxe na manchete o seguinte texto: tribo indígena brasileira que recebeu Starlink se vicia em e deixa de caçar. A notícia, apesar de ter sido esclarecida como falsa, revela um cenário absolutamente plausível e até mesmo observável nos tempos atuais. Hoje, não é preciso muito para ver a situação na qual a sociedade chegou, que muito se parece com a retratada na manchete. As dietas ultra-industriais e o acesso massivo à pornografia gera homens cada vez mais fracos e estúpidos. A sociedade do prazer. A nossa sociedade está exposta a um nível de sexualização em uma proporção inimaginável. O que há pouco tempo atrás, para acessar conteúdo pornográfico, era preciso ir a uma locadora e, estando lá, procurar por uma salinha reservada e escondida nos fundos, ou um pouco mais no passado, quando as pessoas tinham de ir a salas de cinema vistas como indecentes. Hoje, o acesso à pornografia é absolutamente massificado. Qualquer um com um celular possui oferta ilimitada e gratuita de conteúdo adulto a qualquer momento. Nas próprias redes sociais, onde boa parte das pessoas passam grande parte do seu tempo, está carregada de estímulos sexuais e de estímulos de outras naturezas, como comidas e todo tipo de vício. Bom, você agora pode considerar isso como natural, sendo somente um reflexo das demandas humanas que sempre existiram. Acontece que não é bem assim. A verdade é que foi erguida toda uma cultura hipersexualizada e de estímulos que fomentam os mais baixos impulsos do homem. Desde as coisas mais simples até as mais complexas passam por isso. Os comerciais, as músicas, o vestir das pessoas são todos partes dessa sociedade que constantemente estimula as pessoas a seus apetites mais animalescos. Esse cenário não é algo completamente inesperado. Ele já havia sido previsto pelo grande e renomado autor Aldous Huxley em sua célebre obra intitulada Admirável Mundo Novo, onde descreveu esse fenômeno como um mecanismo político onde a sociedade é dominada pela dopamina. A corrente das ideias políticas que circulavam Huxley em sua época apontavam para um futuro em que a solução para os problemas da sociedade passariam por condicionar o homem a um perpétuo transe de prazer. A filosofia dominante da época, dentre outras, era o utilitarismo, que abarcava o homem como uma máquina de prazer. Portanto, o grande objetivo político seria afastar a maior quantidade das pessoas daquilo que seja o sofrimento e mantê-las no estado de deleite. Entretanto, a grande genialidade da obra é nos mostrar como essa sociedade baseada no prazer é artificial.
O livro nos mostra como essa realidade é distópica e terrível, onde é preciso que as pessoas estejam constantemente dopadas por químicos para que elas não saiam do transe. Tudo passa a ser absolutamente controlado e irreal. As pessoas não são mais capazes de ter sentimentos genuínos e são completamente escravas das pílulas da felicidade. Cada 10 homens, se eu não me engano são 4 ou 6, eles têm o vício da pornografia. E é interessante isso porque pornografia, ela destrói casamentos, destrói relacionamento. Eu tenho pessoas que fazem parte dos meus grupos de mentoria, de esposas que vêm falar comigo, eu preciso que você me ajude, porque meu marido é viciado nisso. O romance tem como desfecho o protagonista conhecido como selvagem, chamado assim por viver fora dessa sociedade artificial, conversando com um administrador do mundo, dizendo-lhe que, apesar de ser uma sociedade sem dor, é uma fraude e uma mentira, e que as pessoas têm de ser livres para sofrer. A grande moral do livro é nos mostrar que o sofrimento também é parte da experiência humana, parte essa que é fundamental para o desenvolvimento do homem. A dor é formadora de caráter e resistência, e o sacrifício é a origem de tudo aquilo que é belo e que vale a pena ser vivido. Portanto, a pornografia e os demais vícios que são nocivos para o homem não devem ser encarados como demandas normais da sociedade, e sim devem-se estimular o homem à sua condição menos submissa aos seus apetites e mais voltados àquilo que lhe faz bem. A moral não é algo arbitrário, mas sim um guia para a melhora da vida das pessoas. And drinking is a big way of numbing your pain. For me, it was pornography. Homem que é pautado pelos seus desejos é um escravo. Contudo, não é isso que se vê. Voltando para o nosso cenário hipotético, agora fica fácil entendê-lo. Você, o selvagem, quando se depara com um McDonald's e uma banca de revistas à sua vista, em primeira mão, sua reação é estranhar. Porém, à medida que você descobre o que está sendo oferecido, as coisas vão mudando. Você agora, em poucos minutos, tem acesso a uma quantidade exorbitante de calorias sem a necessidade de se mexer. Você pode estimular a sua parte sexual sem nem sequer olhar para uma mulher de carne e osso. O resultado é que agora você não precisa mais fazer nada, você está completamente domesticado. Fazendo o paralelo com o mundo de hoje, o que se vê é exatamente o que foi redigido na manchete. A humanidade atrelou o conceito de civilização com a da tecnologia e a artificialidade de que se segue. O homem está adestrado pelo prazer. Foi esquecido que para que algo seja construído, seja necessário certo sacrifício. A humanidade está viciada em dopamina imediata. A pornografia e a dieta artificial gera homens cada vez mais fracos e preguiçosos, que não precisam e não querem sair do lugar. A ambição e a força dos homens foram completamente suprimidas pelo comodismo e a recompensa barata. O ataque à masculinidade. O homem que não consegue controlar suas paixões é o adolescente, é fraco. O homem maduro, forte, é aquele que é senhor de seus desejos. Não existem meias palavras para expressar o que é preciso ser dito. Está acontecendo nas últimas décadas, na frente de todos nós, uma enorme campanha contra a masculinidade e contra a própria figura do homem em si. Tudo que é expressão de masculinidade é visto como algo que deve ser reprimido e até mesmo combatido. Aquilo que evoca o que é propriamente do homem, como a força física, a liderança, a paternidade e a proteção, é visto como tóxico e opressivo. Até mesmo a musculação não saiu dessa. Na indústria cultural, o homem é cada vez mais retratado como um indivíduo bobão e tapado.
A sua caricatura mainstream é a do beberrão, que não consegue parar de olhar para a mulher que desfila em sua frente enquanto bebe um frasco de cerveja. É o tiozão que passa o dia na frente da televisão e a noite dentro do prostíbulo. Você com certeza já deve ter se deparado com essa cena em filmes, séries, comerciais e até mesmo no próprio cotidiano. Eu mesmo consigo lembrar de vários que se encaixam nesse perfil. Oh, brother, olha só que gata! Ih, só pele e osso. Coma com moderação. Essa imagem é facilmente visualizada por nós porque este é o homem que é promovido pela sociedade atual. É este o homem que a sociedade quer que você seja. E a pergunta é, por quê? Esse mundo masculino, mas você não é nada. As grandes oligarquias que estão no poder morrem de medo de um possível levante popular. A estratégia é a completa castração da vitalidade masculina. Ok, mas agora sobre a dieta moderna e a p***fia generalizada. O que isso de fato, cientificamente falando, tem a ver com esse processo de enfraquecimento dos homens? Até o momento, só foi exposto aquilo que é associado à via cultural. Então, partiremos agora para a via biológica propriamente. As pessoas querem acreditar que a p***fia e a dieta artificial nada fazem mal, que ninguém está sendo prejudicado quanto a isso. A mídia e o lobby científico não se cansam em dizer como a rejeição em relação ao não passa de um tabu social e que a masturbação seja de fato saudável. Entretanto, uma série de pesquisas científicas levantam dados que atestam justamente o contrário. Muito já tem sido falado sobre os males da p***fia, como esta está gerando uma sociedade fraca e estúpida, e pesquisas mostram a relação desse vício a uma diminuição da massa cinzenta cerebral e, por consequência, a diminuição do QI. Outras mostram como esta pode ser responsável por um amadurecimento tardio e uma estupidificação do homem que age na vida adulta como uma criança, ou seja, a p***fia estaria atrelada a uma infantilização do homem. Já sobre a dieta, que passou por uma radical transformação com a entrada massiva de óleos vegetais, carboidratos e açúcares ao cotidiano da vida das pessoas, fala-se como isso afetou na resiliência das pessoas, na fertilidade e na própria robustez. Ademais, estudos mostram que nos últimos 50 anos, os níveis médios de testosterona da população americana foram reduzidos em pelo menos 35%, e isto seja de responsabilidade da nova dieta. E se não sendo suficiente, a proteína animal, o alimento de maior valor nutricional disponível no meio ambiente, vem sendo demonizada, e a carne artificial sendo empurrada goela abaixo. Caso você tenha alguma desconfiança sobre tudo isso, basta comparar as últimas gerações. É facilmente visível a mudança fisiológica das pessoas. As pessoas estão cada vez mais franzinas em média, as vozes cada vez mais finas e os homens cada vez menos barbados. Outro ponto interessante de se destacar, ainda sobre os problemas envolvendo os vícios apresentados, é um estudo que indica a diminuição na quantidade média de sexo praticada nos últimos anos. O mais curioso é perceber como que o nosso mundo pós-revolução sexual em que vivemos, que promete o sexo livre e p***fia generalizada, ao mesmo tempo provoca uma sociedade cada vez mais solitária e antissocial. No extremo desse cenário, temos o caso do Japão, onde as pessoas simplesmente não praticam mais sexo. O estado é tão calamitoso, no qual as pessoas simplesmente não saem mais dos seus quartos, pois já conseguem se satisfazerem lá sozinhas, que o governo iniciou o projeto de incentivo para as pessoas copularem, visto que a crise demográfica japonesa já seja uma realidade.
a força do homem. Tudo isso é de fato desesperador, mas deixando de lado o nosso mundo distópico e voltando para o nosso cenário hipotético, um dia qualquer em sua aldeia, mais um outro, você está completamente imerso no transe da dopamina. Mais uma vez, o inesperado surge na sua frente. Dessa vez, do alto da colina, surge uma outra novidade, porém não tão agradável. É a aldeia vizinha, pronta para aniquilar todos à sua frente e posteriormente saquear os recursos. Imediatamente você é retirado do transe face à realidade que foi posta à sua frente. Você percebe que terá que lutar, que a sua força será necessária para defender aquele que você ama. Entretanto, quando você tenta se levantar, você não consegue. Você está obeso e sem um mínimo de força e coragem interior. Toda a sua aldeia é aniquilada, inclusive você. Eu contei essa história para lembrar os homens sobre a realidade que precisa ser encarada. É urgente que os homens se desprendam desse completo estado de inatividade, de frouxidão, de comodismo, onde suas energias e vitalidade estão sendo sugadas pelos hábitos e vícios que lhe foram empurrados. Saiam imediatamente desse estado de dominação. Fujam da p****. Isso está drenando o seu potencial. Busquem uma dieta não artificial, orgânica e natural. É preciso agir agora, antes que seja tarde demais.